entendo que a audiência pública cumpriu o seu papel. Acho que o parecer que foi elaborado e o documento da Anvisa em torno do que foi debatido até aqui é bastante claro, objetivo e consistente, e acho que a diretoria colegiada tem todos os elementos para deliberar de maneira segura, não tangencial e de maneira objetiva nessa resposta que precisa ser dada às pessoas que vão usar. Não somente aos prescritores, mas a cada uma das pessoas que estejam sujeitas ao tratamento com esses produtos. A sua permanência tem que significar uma segurança do ponto de vista da agência de que eles são seguros e são eficazes. O Neilton pediu para falar, Neilton, e está aberta a palavra. Eu estou um pouco preocupado com a nossa pauta e o tempo. A gente vai, tá previsto ouvir algumas sustentações orais, e na última de qual pública a gente acabou não dando conta, de esgotar toda a pauta. Por isso eu vou ser bem sintético e bem objetivo. Eu queria fazer uma pergunta primeiro para a Maria Eugênia. A área técnica que está discutindo, eu entendi bem o que você colocou aqui, mas a área técnica não tem dúvida quanto ao que está propondo. Ou seja, vocês trouxeram uma série de subsídios a favor e contra, mas a área técnica tem um posicionamento definido já em relação à decisão. É uma pergunta para você. Tá. A área técnica não tem dúvida. A área técnica não apresentou prós e contras. A área técnica tem um parecer. Isso. Claro, o que a área técnica fez ao fazer a audiência pública, e a DICOL recomendou que a área técnica abrisse todo o debate com a sociedade. O que está no relatório, quais são os subsídios apresentados pela sociedade. Que é pela abolição dos anorexídeos. Sim, a área técnica tem é o cancelamento do registro dos 4 medicamentos. Essa é a avaliação da área técnica. Eu estou fazendo esse registro porque eu conheço bem a posição, não só da área técnica, mas eu tenho acompanhado essa discussão, inclusive com as outras entidades, a audiência pública e tudo mais. Mas na apresentação, eu achei muito importante a Maria Eugênia trazer quais são os elementos, quais são as argumentações, os estudos que têm embasado essas discussões e essa convicção da área técnica, ao mesmo tempo que ela também apresenta os contra-argumentos das entidades e das posições, contrárias. Eu acho que tem uma série como a questão é complexa, não é uma decisão, não é uma solução simples. A solução sempre ela vai ter que abordar também essa complexidade. Agora, tem alguns argumentos que eu acho que nós, inclusive, utilizamos indevidamente. Quer dizer, não é porque está aumentando o volume de consumo no Brasil. Se fosse uma coisa boa, podia aumentar o quanto fosse, nós teríamos talvez até que elogiar. Então, é um argumento que a gente, às vezes, usa numa direção e é usado no outro sentido. O fato de outras agências e outros países, inclusive com tradição longa, nesse tipo de situação, terem também abolido, outro dia eu dizia, não é porque uma coisa é ruim para os Estados Unidos que vai ser ruim para o Brasil, ou é boa lá porque é boa para o Brasil. E aí já usaram o argumento para dizer, então, esse já está tendo uma posição para não acompanhar a decisão dos americanos. Nós não temos que acompanhar ninguém por acompanhar ou nem negar a decisão de qualquer outro país por negar. Nossa preocupação é a gestão do risco sanitário. Não se trata, pelo que eu tenho escutado, acompanhado e estudado o tempo todo, não se trata de uso indevido, prescrição indevida, como tentam alguns argumentar. Que é ruim quando é prescrito indevidamente. Não, na prescrição adequada não há evidência científica que dê sustentação a essa equação do benefício-risco ou do risco-benefício. Então, por outro lado, a Anvisa, além da consulta pública, além do debate, se por um lado é ruim todo esse tempo que o Barbano historia como demora e procrastinação da sua decisão, por outro lado, é importante para trazer mais à tona as diferentes opiniões, os diferentes estudos e, principalmente, envolver a sociedade. Eu, particularmente, gostaria de ter a sociedade muito mais envolvida. Se a gente
dar a informação concreta para o usuário sobre risco-benefício, sobre facilidade, etc., etc., ele tem muito mais condições de entender a situação. Se ele é apenas influenciado por determinado tipo ou de propaganda ou de defesa, ele vai naturalmente tender a concordar com aquele tipo. E nesse sentido, a gente sabe muito bem como é que funciona a indução pelo marketing, né, da indústria farmacêutica, que, aliás, aplica X% do seu lucro em pesquisa e 7 vezes mais em marketing. E a gente vê que muitos médicos, na sua própria formação, estão muito mais influenciados ou muito mais conhecendo o que é feito em torno da prescrição do que é, de fato, a fisiologia daquele produto ou daquele medicamento, assim por diante. Então, não se trata, naturalmente, de dizer quem tem razão ou quem tem mais razão. É de quem está com a fundamentação científica suficiente para tomar uma posição. Então, eu creio que essa é uma decisão importante para a Anvisa. Não é um assunto fácil. Eu já disse isso várias vezes e desde o início eu vinha dizendo e continuo reafirmando. Essa decisão tem que ser acompanhada de uma campanha de esclarecimento junto à mídia, junto aos demais órgãos sanitários, não só o Ministério da Saúde, né, o aparelho formador, Ministério da Educação, as universidades, junto à população, porque não se trata de uma posição ou a favor ou contra a indústria, ou a favor ou contra esse ou aquele laboratório farmacêutico. Se trata de uma decisão a favor da melhor defesa da saúde da população. Cília. Eu não posso deixar de concordar tanto com a sua fala quanto a do Neilton Barbano. Acho que já é tempo da Anvisa tomar algumas decisões. E eu acredito que nesses próximos 40 dias, eu sei que nós temos alguns movimentos, nós temos algumas pessoas para ouvir, a Anvisa deve sim se preparar para tomar essa decisão e levando em consideração todas essas articulações e essas necessidades que Neilton nos aponta. Eu não acho que hoje seria um momento ideal para a gente decidir, mas nós não podemos mais continuar protelando essa responsabilidade que é nossa, levando em consideração todas as dificuldades que nós teremos, tanto no caso de aceitação ou não aceitação da proposta da área técnica. Eu estou me escrevendo aqui novamente, só para pontuar uma questão. Eu acho bastante relevante essas colocações do Neilton, porque, de fato, qualquer decisão que venha a ser tomada precisa de um esclarecimento. Eu acho que isso é importante. Em outros momentos, a decisão de ampliação do controle fez parte de uma campanha grande de esclarecimento à população, aos médicos, etc., né? Nós temos aí também a iminência de que o governo federal, a presidenta Dilma, o ministro Alexandre Padilha, lancem uma campanha de combate à obesidade. Me parece que isso deve acontecer nos próximos dias, né? E acho que nesse contexto, essa discussão que a Anvisa vem fazendo, ela é fundamental, né? Neilton, acho também, eu me lembro dessa sua fala na reunião passada, da questão do que é bom ou deixa de ser bom, né? De qualquer maneira, eu acho que quando nós aqui buscamos a informação e utilizamos de que o produto foi retirado em outros países, eu acho que tem um outro significado, né? Porque essa história essa fala do que é bom para os Estados Unidos é bem verdade. Nós não estamos falando de política econômica, de política industrial, ou do carro que é bom lá ser bom aqui, né? Aqui o que está se falando, e é nesse sentido que eu recorro a essa reflexão. Por que será que as autoridades sanitárias nos Estados Unidos, com 300 e poucos milhões de habitantes, na Europa, na Austrália e no Canadá, na Argentina, no Uruguai, tomam essa decisão? E por que será que não se toma aqui e não se poderia tomar aqui no Brasil, como ficou parecendo, que essa é uma decisão proibida de ser tomada
de acatar o parecer da área técnica. A semelhança que há aqui é que os estudos que foram realizados, tanto para que os produtos fossem registrados, como agora que levantaram dúvidas sobre a segurança do produto, envolveram pessoas. E por mais diferentes que sejam os americanos, dos australianos e dos canadenses e de nós brasileiros, há muitas semelhanças, até porque para o registro de produtos, os estudos clínicos que são realizados em outros países são aceitos aqui. Os estudos que são realizados no sentido de estudar a eficácia e a segurança do produto. Então, quando é para registrar, nós acatamos aqui os estudos que são realizados com outras pessoas, né? Há ajustes, às vezes, que são necessários nos estudos clínicos, mas, via de regra, nós não usamos essa mesma dúvida, né, se o que é bom para o europeu é bom para o brasileiro, ou o que é bom para o americano é bom para o brasileiro, quando nós decidimos registrar produtos aqui com base em estudos clínicos conduzidos nesses países. Então, eu acho que a questão aqui de recorrer ao fato de que outras autoridades sanitárias retiraram o produto é nesse sentido, né, de que, bom, há pessoas lidando com vidas de seres humanos em outros países que consideraram que esse estudo ele é suficientemente consistente para basear essa decisão. Aqui, nós estamos hoje ainda inseguros em relação a essa decisão. Acho que há argumentos importantes. Um deles, olha, mas como é que vai tratar a obesidade no Brasil sem esses produtos? As entidades médicas colocaram isso muitas vezes, né? Bom, em muitos países esses produtos não estão presentes. E também, não é porque é bom lá ou bom aqui, mas porque lá se trata a obesidade em seres humanos sem a existência desses produtos. E aqui, será que o fato... Esse argumento é um argumento suficientemente consistente para que oriente a nossa decisão? Uma pequena observação, rapidinho, claro. Só para dizer o seguinte, é porque eu acho que é uma armadilha a gente entrar nessa discussão. Porque os mesmos que dizem que a gente não deve acompanhar os Estados Unidos, porque nós temos que ter nossa própria, e eu concordo nesse ponto, são aqueles mesmos que usam os estudos ou posições dos Estados Unidos ou de qualquer outro país quando interessam aos seus argumentos. Então, é para a gente não cair nessa armadilha. Não é porque é lá ou é aqui, é pela evidência que existe, pelo conhecimento consistente que existe em torno da questão, que eu acho que a gente deve fazer a defesa. Não, né? Nós estamos concordando nesse ponto, Neilton. Eu estou só reforçando isso para que as pessoas consigam entender o significado disso, né? Não é porque o FDA tomou a decisão que nós deveríamos tomar, mas a base de dados que foi utilizada para a tomada de decisão de outra autoridade sanitária é uma base de dados envolvendo estudo com humanos, né? Eu acho que isso é que é relevante e importante, né? E eu iria apenas terminar o que eu estou dizendo colocando um outro elemento que, no meu entendimento, é chave também em relação a isso. Tem um outro argumento que está sendo colocado, que talvez gere dúvidas, o SCOUT excluiu os pacientes que usam sibutramina, né, e incluiu aqueles que não deveriam usar. Essa é uma informação consistente ou não? Né? Então, eu tenho uma sugestão que eu acho que pode ser terminativa, Cecília, do ponto de vista das dúvidas que eu ainda posso ter em relação a isso. Né? Porque não tem como... os diretores da Anvisa, por mais que as áreas técnicas produzam e nos alimentem das informações, nós vamos ter que formar o nosso juízo e tomar as nossas decisões com base naquilo que nós conhecemos, estudamos e aprofundamos, porque senão também não precisaríamos da diretoria, né? As áreas técnicas definiriam as questões aqui na Anvisa. E aí eu acho fundamental que nós promovamos aqui no Brasil um painel, e não é um igual àquele de 2003, para dizer, estamos repetindo a dose de 2003. Eu acho que é um painel agora para discutir esse ponto específico. Quais foram as bases desse estudo? Quais são os argumentos de fato possíveis de serem utilizados para contestar a robustez do estudo? E
quais são os elementos concretos que estão colocados aí